The Idol. Eu ainda não entendi o porquê eu quero continuar assistindo essa série. Se é porque eu tenho esperança de que ela vai se tornar algo bom no final, ou se é pra entender até que fundo do poço esse negócio vai. Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. Finalmente estou gravando um vídeo sobre a nova série da HBO Max, a nova série entre aspas, né, porque já faz 3 semanas que ela estreou. Mas existe um motivo para eu não ter gravado esse vídeo aqui ainda. Mas antes de eu te contar todos os motivos para isso, todas as fofocas da série também e a minha opinião sobre a série, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, divulga ele para um amigo seu, não esquece de deixar o like também porque ajuda muito na divulgação. Inclusive vocês estão vendo que estou investindo no canal agora, nós temos um microfone, nós temos um cenário, uma câmera boa também. Então bora fazer esse canal aqui ó crescer. Bom, mas chega de enrolação e vamos embora para esse vídeo porque tem muita fofoca para te contar sobre essa série. Alright, music. 7, 8. Quando eu falei que tinha um motivo para eu não ter gravado esse vídeo ainda, eu não estava mentindo, tá? Acontece que eu estava esperando sair os 2 primeiros episódios na HBO Max para eu conseguir assistir e ter a minha própria opinião com base no que eu assisti e com base no que eu interpretei sobre cada um dos episódios, para eu não deixar ser influenciado por tudo que aconteceu aí após a premiere de Cannes. Para você que está completamente por fora do que aconteceu em Cannes, então já se acomoda na cadeira porque eu vou resumir todo esse rolê para você. Mas primeiramente só contextualizando o que é essa série. The Idol é produzida pelo Sam Levinson, que é o mesmo produtor de Euphoria, e também pelo Abel Tesfaye, que é o nome real do The Weeknd, e ela é estrelada pela Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp, para quem não sabe. A história da série conta sobre uma artista pop chamada Jocelyn, que está buscando reacender a sua carreira após um colapso que ela sofreu por causa da morte da sua mãe. E no meio dessa jornada, ela acaba conhecendo Tedros, um homem misterioso, cheio de segredos, que é o dono de uma boate e empresário musical. Eles acabam se envolvendo e esse relacionamento vira a vida da Jocelyn de cabeça para baixo. The Idol teve seus 2 primeiros episódios exibidos em um festival em Cannes, no dia 22 de maio, 2 semanas antes da estreia oficial da série na plataforma da HBO Max, que aconteceu no dia 4 de junho. O que é que rolou em Cannes é que todos os jornalistas dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos estavam nesse festival e assistiram os 2 primeiros episódios. E após esse acontecimento, começou uma chuva de comentários negativos e destrutivos sobre a série. O Peter Debut da revista Variety definiu a série como uma fantasia masculina sórdida e ainda criticou o tratamento do Sam Levinson dado a personagem Jocelyn como vergonhoso. O Kyle Buchanan do jornal The New York Times postou em seu Twitter que The Idol era uns 50 tons de Tesfaye e ainda definiu a série como uma odisseia pela homepage do Pornhub, estrelada pelas aureolas da Lily Rose Depp e pelo rabinho sujo do The Weeknd. Seguindo aí os esculachos da crítica especializada sobre a série, a Olivia Diorker do The Hollywood Reporter disse que a série era mais regressiva do que transgressiva e ainda disse que a série se tornou o que ela estava querendo criticar. E a Mary McNamara do jornal The Los Angeles Times descreveu a série simplesmente como um pornô. Então assim, você já vai meio tendencioso a assistir essa série depois de ler todas essas críticas da mídia e você espera assistir a maior atrocidade midiática da história, até porque se tratando do Sam Levinson, a gente pode esperar isso mesmo. E foi por isso que eu queria assistir os 2 primeiros episódios primeiro para depois fazer esse vídeo, porque eu queria ter a minha interpretação ali, porque eu queria saber se a série era uma atrocidade como a mídia estava falando mesmo. Mas antes de falar para vocês a minha opinião sobre a série, eu queria dizer que essa série já começou com críticas, ó, bem antes da estreia de Cannes. Essa série já nasceu polêmica, ó, desde a época das gravações. O que acontece é que em junho de 2021 foi anunciado que o Abel Tesfaye, que é o The Weeknd, né, ia ser co-criador da série e protagonista dela. E só em novembro é que foi falado que a Lily Rose Depp estaria no elenco junto com ele. Na parte de produção da série, nós tínhamos inicialmente que a Amy Seymour estaria como diretora de The Idol. O que acontece é que a Amy já estava com 80% da série toda pronta, toda gravada, mas o Abel Tesfaye, que é o The Weeknd, não estava gostando do direcionamento que a série estava indo. Ele disse que a série estava numa perspectiva muito feminina e ele chamou isso de diferenças criativas. A partir disso, em abril de 2022, nós fomos surpreendidos com a pausa das gravações porque a Amy Seymour foi
demitida. E depois dessa demissão da Amy foi quando o Sam Levinson realmente assumiu a direção da série, e aí a gente teve troca de elenco, a gente teve que regravar várias cenas que já estavam prontas, já estavam gravadas, precisaram sofrer grandes alterações, o que levou a série a ser gravada na casa do The Weeknd. Então a casa que a gente vê na série é a casa dele mesmo, já para economizar aí nos custos de produção, toda a parte de ambientação e tudo mais. E além de regravar cenas que já estavam prontas, mudando aí um pouco o rumo do enredo da série, a gente ainda tinha os outros 20%, cerca de 20, 40% da série que ainda não estava gravada. É nesse momento que a gente entra naquela discussão onde a gente está tendo 100% da produção sendo feita por homens que estão contando uma história numa perspectiva feminina. E isso é um dos pontos de maiores críticas que está acontecendo a cada episódio que sai. Fora toda essa polêmica aí, em março desse ano, 3 pessoas que estavam trabalhando ali na produção resolveram dar uma entrevista para Rolling Stones contando todo o ambiente tóxico dos bastidores e principalmente falando do tratamento do Sam Levinson com a Lily Rose Depp durante as gravações, o que só intensificou ainda mais críticas e trouxe ainda mais relevância negativa para a série, né? Então assim, a série já era polêmica desde antes da sua estreia. Ela foi polêmica lá nas gravações, ela foi polêmica na premiere, ela foi polêmica na estreia, ela foi polêmica em todo lugar. E isso está refletindo também aí, né, na audiência da série, que está perdendo cerca de 100 mil telespectadores a cada novo episódio que está saindo. Apesar da série ter estreado muito bem ali, teve cerca de 3,6 milhões de telespectadores durante a primeira semana de estreia, inclusive superando ainda, né, os números de Euphoria, que era uma das maiores séries da HBO. Mas, na minha opinião, isso aconteceu porque a galera estava muito curiosa para saber o que é que era a série, o que é que ela ia contar. Afinal, a gente viu aí várias polêmicas que saíram antes da estreia dela. Bom, agora que você já sabe toda a fofoca que aconteceu aí antes do lançamento e durante o lançamento também, a minha opinião sobre a série é que ela possui um roteiro muito ruim, com uma direção que é pior ainda. Eu queria assistir os 2 primeiros episódios porque eu queria confirmar se a crítica que os jornalistas dos Estados Unidos estavam falando realmente era verídica ou se eles eram muito conservadores mesmo. Honestamente, eu esperava ficar mais chocado com as cenas. Algumas cenas de outras séries ou até mesmo novelas aqui do Brasil, como Verdades Secretas, eram bem mais explícitas do que algumas cenas de The Idol. Então, eu não fiquei tão chocado assim com essa parte como eles estavam falando. Mas sim, existe uma apelação na série sem nenhuma razão. Porque se você pegar todas as cenas de nudez ou simplesmente você vestir os personagens naquela cena, ela continua igual. Então você começa a se perguntar pra que aquela cena precisava das pessoas sem roupa pra acontecer, porque simplesmente é irrelevante. O primeiro episódio, ele até que começa bem ali. A gente tem aquela cena da Jocelyn olhando pra câmera ali, atuando. Ela vai seguindo umas orientações de alguém da produção pra expressar sentimentos e tal. Inclusive, a atuação da Lily Rose Depp está fantástica nessa série. E aí, a partir dali do começo do primeiro episódio, a gente vai começando a sacar o que é que a série quer criticar, o que é que a série tá querendo satirizar ali. Mas ao longo do episódio, quando vai passando aquelas primeiras cenas onde tá o pessoal da produção dela conversando, falando sobre a sessão de fotos, a gente vai perdendo a certeza pra onde a série tá indo. O primeiro episódio de todas as séries, na verdade, ele tem ali um objetivo de ser introdutório, de mostrar quem são os personagens da história. Mas, bicho, o episódio tem quase 1 hora de duração e, tipo, 20 minutos dele presta. O início do episódio, ele realmente é relevante. Tem ali a galera da produção conversando, né, e falando um pouco sobre ela durante a sessão de fotos. A gente conhece a Jocelyn, conhece quem são as pessoas que estão por trás dela ali também, trabalhando junto com ela. E aí, depois disso, a próxima cena que é, tipo, relevante pra história acontece no final do episódio, que é ela conhecendo o Tedros, que, inclusive, é uma cena muito tosca. E falando em final do episódio, que final bosta é aquele? Por isso que a série perdeu 12% de audiência do primeiro pro segundo episódio, porque aquele final, boy, ele não desperta curiosidade pra você querer assistir o próximo episódio pra saber o que é que já vai acontecer ali, porque é tudo muito previsível. E aí, na minha opinião, existe um motivo pra isso. Vamos falar da atuação do The Weeknd? Vamos! Sério, quem foi que deixou o The Weeknd estrear essa série? Ah, é?
foi ele mesmo. Eu acho que o problema maior do personagem Tedros não é somente o personagem, o enredo, né, que foi construído, que é bem ruim, mas também o ator por trás dele, porque ele não consegue transmitir o que é que o personagem é. A gente sabe que o Tedros é líder de um culto, mas isso não fica explícito na série. A gente sabe que ele é líder de um culto porque isso foi divulgado, sabe? Mas a série não deixa isso claro, pelo menos não até o momento. Mas aí não fica claro se a gente não conseguiu interpretar isso porque o roteiro é ruim, ou porque a produção é ruim, ou porque o ator é ruim, ou todas as alternativas estão corretas. Após eu assistir esse terceiro episódio que foi lançado semana passada, foi quando eu comecei a imaginar que realmente o problema desse personagem específico é a atuação do The Weeknd. Porque eu me peguei imaginando como seria o Tedros se ele fosse interpretado pelo Joey Manganiello. Porque a ideia do Tedros é ser um personagem mais intimidador, que você olhe pra ele e você se sinta em transe, tá ligado? Que você vai fazendo tudo o que ele quer só pra agradar ele. E o The Weeknd, o Abel Tesfaye, ele não transmite isso. Ou pelo menos ele não consegue transmitir isso com a atuação dele. Ele não passa emoção na cena, ele não passa aquela tensão que a cena precisa. Em pequenos momentos e ali em alguns takes específicos que são voltados pra comédia, a gente começa a ver um encaixe ali melhor. Mas pra parte de drama, que é o gênero que a série se encontra, não rolou muito bem. E eu não vou nem comentar sobre a química do The Weeknd com a Lily Rose Depp, porque simplesmente não existe. Eu falo do problema do roteiro porque tem muita coisa ali que é polêmica só por ser polêmica. Como aquela cena lá no primeiro episódio, onde eles glamourizam os problemas psicológicos, que é chique ter problemas psicológicos. Ou até mesmo no terceiro episódio, quando eles citam a ilha de Jeffrey, que foi uma grande polêmica. Inclusive, eu até postei no Instagram do Nil de Séries falando sobre isso. Que essas passagens na série que o roteiro traz, elas são polêmicas simplesmente porque elas querem ser polêmicas. E eu falo isso porque não existe nenhuma construção em cima daquela fala específica. Ela só tá ali para causar. Isso não é algo que é simplesmente falado na série para que se gere uma discussão em cima disso. É só para ser escroto e causar polêmica. E o problema, ele se intensifica porque essas polêmicas que estão acontecendo, elas se sobressaem em cima da história da série. E aí toda a história da série fica lá em terceiro plano. Em outras palavras, a história da série se torna irrelevante e a gente só sabe comentar sobre polêmicas. O que me deixa profundamente triste em relação a isso, porque se você assistir a série, você vê ali que ela tinha tudo pra ser boa. Ela possui esses respiros de empolgação, assim, que faz você querer continuar assistindo a série. Como o começo do primeiro episódio, que a gente vê ali a Jocelyn em frente à câmera, tirando as fotos, que a gente vai conhecendo quem são as pessoas ali por trás da Jocelyn, quem é a equipe dela, o que é que eles são. Isso é uma forma muito escrachada, assim, de como é a indústria da música, como é o show business. Inclusive, eles citam celebridades que existem, faz com que a gente interprete a série ali como sendo algo que está acontecendo nos dias de hoje mesmo. No segundo episódio, a gente tem aquela cena da gravação do clipe, que é uma cena, assim, fantástica. E aí, nessa parte, eu não tenho crítica sobre a direção da cena, porque se você prestar atenção, a cena, ela começa muito lenta. No início da gravação, ela ali se arrumando e tudo mais. E depois existe uma grande crescente de tensão naquela cena, que você fica eufórico, assim, você começa a perder a respiração junto com a Jocelyn. Isso, obviamente, se deve não só à direção, né, mas também à atuação da Lily Rose Depp, que, tipo, já falei, está fantástica. E também nesse segundo episódio, durante aí essa cena, a gente tem um melhor desenvolvimento da personagem da Jennie do Blackpink, que é uma das personagens mais comentadas no Twitter, porque a Jennie é completamente famosa no mundo. E agora, nesse terceiro episódio que foi lançado, a gente tem a cena do jantar, que, cara, que sequência top, tirando The Weeknd. Mas o bom dessa cena do jantar do terceiro episódio é porque a gente vai começando a ver camadas mais profundas da personagem da Jocelyn, que é uma personagem muito mais interessante do que o Tedros, sinceramente. E a gente vai começando a ver todos os traumas que ela sofreu e como é que ela associa dor à motivação. E isso, essa associação aí, justifica muita coisa que a gente tinha visto nos dois primeiros episódios, que a gente assistiu e ficou tipo, "But porra é essa?" Mas aí agora, nesse terceiro episódio, a gente vai começando a encaixar as coisas e entender o porquê tudo aquilo aconteceu e principalmente o porquê ela estava gostando de tudo aquilo estar acontecendo. E é justamente por isso
isso que essa série me deixa tão confuso em relação a qual a minha real opinião sobre a série. Porque ao mesmo tempo que eu estou odiando, eu tô gostando também. Porque a série existe sim problemas de roteiro, problemas de produção, problemas de ambientação. Pra que tanta cena no mesmo lugar, pelo amor de Deus? Mas também a série traz aí um enredo que é curioso de assistir. Você quer saber pra onde é que ele vai dar. E eu fico ainda mais curioso pra saber como é que tava o material antes da Amy Seymour ser demitida. Porque eu tenho certeza que se tivesse sendo transmitido o material gravado pela Amy Seymour, a gente não estaria discutindo essas polêmicas. A gente estaria sim discutindo polêmicas, porque a série ela nasceu com esse intuito, mas não seriam as polêmicas de hoje. Entendeu? Bom, eu irei continuar assistindo The Idol, é uma minissérie, então possivelmente não terá uma segunda temporada aí. Talvez eu traga um vídeo por semana falando sobre os episódios finais que estão saindo, talvez eu espere o final da série pra trazer, não sei. Vamos ver aí quanto essa série vai conseguir me instigar pra gravar novos vídeos sobre ela. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quero saber a sua. Então deixa nos comentários aí o que é que você está achando de The Idol, qual a sua opinião, se você tá gostando, se você desistiu da série. Não esquece de mandar esse vídeo para um amigo, vamos divulgar muito esse canal, porque agora estou aqui pra ficar. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa o like aqui no vídeo também. Obrigado por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!